paz do Senhor, amados irmãos, mensagem para hoje, domingo. Meu desejo é que esta palavra encontre os amados nas suas casas, tranquilos e gozando de saúde e tranquilidade. Antes de trazer a mensagem, eu preciso dar aqui um aviso. Quando nós suspendemos os cultos na igreja, eu disse que dia 4 eu daria uma palavra, né? Já teríamos uma posição. Nada mudou até aqui, então precisamos continuar. Ontem eu procurei representantes da prefeitura, do conselho de pastores e me foi passado que nada mudou, né? No dia 7 teremos uma nova posição aí dos governantes do nosso município, mas não podemos ficar parados esperando isso daí. Então eu decidi o seguinte: toda quarta e sábado eu tenho feito plantão na igreja, toda quarta-feira e sábado. Esta semana que se inicia hoje, da mesma forma, terá plantão quarta e sábado. Das 7h30 às 9h eu fico lá, para alguém que precisa de um aconselhamento, de uma palavra. No sábado, nós vamos estar lá fazendo o plantão, e sábado será dia 11, seria o dia da nossa Santa Ceia. Então, o que eu estou pedindo para vocês agora? Pelo menos uma pessoa da família ir até a igreja no sábado. Isso tanto na sede como também nas congregações. Nessa oportunidade, indo na igreja, tanto na sede quanto nas congregações, pegar ali um kit Santa Ceia, porque nós vamos estar aqui fazendo a Santa Ceia no meu lar. Então cada família vai pegar a Santa Ceia, o kit de Santa Ceia, segundo o número de pessoas batizadas que estão participando da Santa Ceia na sua casa, no seu lar. Nesse kit vai conter um pão e um suco de uva. No kit vai também conter um roteiro para fazer na hora da ministração. Por quê? Não adianta eu consagrar o pão e o suco de uva, porque esses elementos são simbólicos. A palavra de Deus nos ensina que são símbolos. Então, o pão simboliza a carne, o suco de uva simboliza o sangue. Então, nós não consagramos, vai ficar consagrado perpetuamente. Nós apresentamos os elementos no momento da cerimônia da Santa Ceia e consagramos para aquele momento. Terminou a cerimônia, o pão e o vinho se tornam pão e vinho comum, né? Então, como faremos? No momento da palavra de domingo que vem, nós vamos fazer a cerimônia da Santa Ceia, e você na sua casa, com o kit de Santa Ceia, com os elementos, o pão e o suco de uva, nós vamos estar falando, vai ter o roteiro para você ler, para você acompanhar, e você vai estar acompanhando nós celebrarmos a Santa Ceia, e você vai estar celebrando também junto na sua casa. Então eu vou falar, olha, nós vamos ler o texto agora tal, e aí você vai ler o texto na sua casa. Aí eu vou falar, agora nós vamos consagrar o pão e o suco de uva, e você vai pegar o pão e o suco de uva e consagrar na sua casa. E depois nós vamos participar juntos desse momento tão importante para nós, que é a celebração da Santa Ceia. Amém, irmãos? Nós não vamos ficar sem partir do pão e tomar o suco de uva devido da situação do nosso país, tá bom? Neste momento que você vai pegar a ceia, muitos irmãos estão me ligando, pedindo para eu passar na casa para pegar dízimo. Os irmãos que me conhecem já há mais tempo sabem que eu não tenho esse costume de buscar dízimo e oferta na casa de ninguém. Eu divido muito bem a parte administrativa da parte financeira. A parte financeira temos tesoureiros que cuidam disso. Então, nessa oportunidade que você for buscar na igreja, eu vou estar lá te esperando.
e vou te entregar o kit de Santa Ceia, você também vai ter a oportunidade de trazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, o seu quilo de alimento não perecível. A semana passada um grupo de irmãos nos trouxe alimentos, nós já preparamos cesta, já distribuímos, ok? Então está aí a oportunidade de você trazer tanto o quilo de alimento não perecível quanto a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Temos os custos fixos da igreja e contamos com você que sempre tem colaborado e abençoado a igreja. Eu aprendi já há algum tempo com o saudoso pastor Cícero Mendes de Moura e ele falava: altar abençoado, igreja abençoada, altar abençoado. Então não me preocupo com a parte financeira. Não, em nenhum momento nos outros vídeos, durante todo esse tempo, eu toquei nesse assunto, mas o número de irmãos que tem me ligado, pedido para mim sobre isso é grande, então eu decidi dar essa palavra para toda a igreja. Amém? Então vamos lá. A palavra de hoje que nós queremos trazer é sobre o óculos. Na igreja, a iluminação é bem melhor do que na minha casa. Eu decidi gravar hoje em casa. Estivemos fazendo atendimento ontem lá na igreja, aconselhamento, uma reunião com algumas pessoas tratando sobre a nossa faculdade, e a iluminação muito melhor, então não deu tempo de gravar lá, decidi gravar em casa mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso de número 8, vai estar falando sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi. A partir do verso 8 vai estar tratando sobre alguns valentes. Mas eu quero ir direto ao verso de número 11, que trata de uma pessoa em particular, que era um dos valentes de Davi, chamado Samar. O texto diz, 2 Samuel, capítulo de número 23, a partir do verso de número 11. Depois dele falando depois dele porque está tratando sobre alguns valentes aqui. Os irmãos têm a oportunidade de ler o texto por completo, o capítulo completo na sua casa, o texto completo. Verso 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Como sempre, os filisteus eram uma pedra no sapato do povo de Israel. Eles estavam o tempo todo perseguindo, pilhando, saqueando, destruindo. E eles estavam ali próximo à cidade chamada Lei. E eles decidiram então aumentar o seu espaço territorial e decidiram invadir ali. E o texto diz que o povo fugiu de diante dos filisteus. E o povo foge e Samar fica no meio de um pedaço de terra, e o texto explica que estava cheio de lentilhas. Por que o texto nos lembra disso? Primeiro, uma terra que está próxima de uma nação que está em guerra é uma terra desvalorizada. É um território, um pedaço de terra que não tem valor, porque se você vai comprar um terreno na sua cidade, um terreno onde é calmo, onde um bairro é tranquilo, é seguro, custa um valor. Um terreno mais periférico, mais na periferia, mais afastado, onde a criminalidade é um pouco maior, o terreno é desvalorizado. Assim, da mesma forma era naquela época. Então a terra estava desvalorizada devido à situação. Era fácil atravessar ali a fronteira e atacar como eles estavam fazendo. Segunda coisa que explica o texto: era um campo cheio de lentilhas, não tinha plantação de vinha, não era uva, não era
azeitonas que eram plantadas para fazer ali um azeite de qualidade ou um vinho de qualidade. Não era uma plantação, não era trigo, lentilhas. A lentilha era muito desvalorizada, até hoje ela não é muito valorizada, né? Se nós pegarmos no campo nutricional, a lentilha é muito, o teor nutricional dela é muito alto e nós não temos o costume de comer. Poucas pessoas têm o costume de fazer lentilha pelo menos uma vez por semana na sua casa. Da mesma forma, naquela época não era muito valorizada. E o texto diz que em meio a essa terra que não era valorizada, em meio a um campo que tinha uma plantação que também não era valorizada, o povo se afasta, eles se afastam, os amigos dele se afastam e ele fica só. Ele fica só. Irmãos, entenda uma coisa: aquilo que é importante para você muitas vezes não é tão importante para as pessoas que estão próximas a você. Aquilo que é importante para você é importante para você, devido a várias situações, sejam elas financeiras, sentimentais. As coisas são precificadas, tem um preço de acordo com a âncora emocional de cada um, ou o valor físico de algo. Para as pessoas, para os amigos, para o povo, aquela terra que não era tão valorizada não merecia correr o risco de morrer. Diferente para Samar. Por quê? Porque aquela terra, apesar de não ter valor financeiro, tinha um valor muito maior para ele, que era o valor de uma promessa recebida. Após Josué assumir o local, o cargo de Moisés como líder, eles atravessam o Jordão e a partir daquele momento começam a conquistar as terras, e que já vinham conquistando, mas começam a conquistar novas terras, e começam a acontecer a distribuição das terras que Deus tinha prometido através de Moisés, que daria por herança. Desde lá de Abraão a promessa tinha sido feita. Então aquela terra tinha um valor muito importante para Samar, que era o cumprimento de uma bênção. O cumprimento de uma bênção, irmão, é a resposta muitas vezes de dias, semanas, meses, talvez anos de oração. O cumprimento de uma bênção é a graça de que Deus está te dando algo que prometeu que te daria. Deus se apresentando como um Deus presente, Deus se apresentando como um Deus grande, Deus se apresentando como aquele que prometeu e que está realizando a sua promessa. Nós, quando tomamos posse de uma bênção, de uma vitória, nós precisamos valorizar essa vitória. Quando nós paramos para lembrar sobre Jacó e Esaú, Esaú disse que Jacó tinha o enganado. Lá na frente, o autor de uma das cartas diz que Esaú não valorizou, ou melhor, ele diz o seguinte, que Esaú desvalorizou e teve como comum algo que Deus tinha lhe dado, que era a primogenitura, a bênção da primogenitura. Então nós não podemos achar que é comum algo que Deus abençoou, algo que Deus nos deu. Algo que Deus nos deu. O texto continua dizendo o seguinte, verso de número 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Samar se pôs no meio, mas nós precisamos nos tomar posição. Nós estamos fazendo uma campanha que encerra hoje de 7 dias de clamor por nossa nação. Nós estamos fazendo hoje um jejum, estou em jejum, e tem muitos irmãos também que estão se consagrando, estão em jejum hoje pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos filhos,
pelos nossos irmãos, por nossas igrejas. Estamos nos consagrando ao Senhor, pedindo que Deus entre com providência. Precisamos nos colocar no meio de um campo, mesmo que as pessoas desvalorizem, mas que é valorizado por nós, porque Deus nos deu, seja a sua família, seja o seu casamento, esposa, esposo, filhos, filhas, sobrinhos. Irmãos, nos coloquemos em posição de combate. Esta madrugada, o Senhor me visitou e eu me prostrei durante a madrugada em oração. E durante aquele momento que Deus estava falando comigo, eu me via numa luta, numa batalha, e eu precisava entrar em locais, e eu pedia para pessoas me ajudarem segurando a porta, porque assim que eu passava pela porta, a porta se fechava, e cada vez que eu entrava mais para dentro daquele local, para buscar, para resgatar pessoas e declarar que elas estavam libertas no nome de Jesus, as portas iam se fechando e a opressão aumentava. Então nós precisamos de pessoas em portas, nos deixando portas abertas. Irmãos, nós precisamos da sua oração. Assim como nós estamos clamando pelo presidente do nosso país, pela liderança do nosso país, pelos poderes do nosso país, eu preciso da sua oração como pastor da igreja. O pastor da sua congregação precisa da sua oração. Que você esteja ali em pé na porta, deixando a porta aberta. Porque naquela situação que eu me vi ali, naquela visão, eu entrava, as portas se fechavam. Então eu tinha que voltar para deixar a porta aberta, colocar calço, pedir para alguém segurar. Porque enquanto eu estava ali na porta e declarando libertação, algumas pessoas eram libertas e outras se escondiam. Mas eu entendia que ali era uma opressão maligna. Era uma opressão maligna aquela situação. Então eu quero falar para você, meu amado. Se coloque na brecha, se coloque na porta, ajude o seu líder, ajude o seu pastor, ajude o seu dirigente de igreja. Esteja orando junto com ele, orando por ele, pedindo para que Deus possa visitá-lo, dar graça, dar unção, dar autoridade. Que nós possamos, irmãos, declarar verdadeiramente que o Cristo vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Semana que vem estaremos realizando a cerimônia da Santa Ceia e lembrando, porque é em memória disso. Ele nos valorizou quando ninguém nos dava valor. Ele valorizou a minha vida e a tua vida quando ninguém dava valor, irmão. Ele se pôs no meio do campo de lentilhas, que o terreno não valia, que o cultivo que estava ali não valia a pena correr o risco de morrer, e ele se colocou e ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Samar se colocou no meio do campo porque ele sabia que aquilo que Deus tinha lhe dado tinha valor para ele. E o interessante é o que o texto bíblico diz, que ele se colocou no meio e ele lutou e defendeu o terreno, defendeu a promessa, defendeu a bênção. E o texto continua dizendo que ele feriu os filisteus e o Senhor efetuou o grande livramento. Então não foi pela sua capacidade, apesar de ele ser um dos grandes entre os 30 valentes de Davi, não é pela sua capacidade bélica, pelo seu poder de guerra, pela sua estrutura física. Diz que ele defendeu, e Deus deu um grande livramento. Deus deu um grande livramento. Irmão, durante aquela visão, aquele momento que eu tive nessa madrugada, eu entendia que eu estava declarando ali libertação e repreendendo, expulsando demônios ali, e estava sozinho. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e naquele sonho, naquela visão, eu estava só. E ali eu entendi que eu não estava só, porque Deus estava comigo. Irmão, eu e você, com Deus, nós somos maioria. Não espere que outras pessoas defendam o seu campo de lentilha. Algo que nós temos percebido neste tempo de que nós não estamos nos reunindo, é que pessoas que tinham perdido o costume de orar por si mesmos estão tendo que dobrar os seus joelhos. Nós temos intercedido, nós temos orado, irmão, mas aquele momento que as pessoas iam lá e pediam a oração na igreja, não que seja errado, não. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Mas pessoas que estavam tendo uma vida espiritual na dependência da oração de terceiros. Estavam terceirizando a sua vida espiritual. E agora não, está tendo que reunir com a sua família. Está
sentindo o sabor da oração. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus nos dê graça, nos dê condição de lutarmos por aquilo que Deus nos tem dado. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Irmão, o campo que está desvalorizado será valorizado novamente. A sua família, mesmo que ninguém dê valor, dê você valor a ela. Lute por ela, interceda por ela, jejue por ela, se consagre por ela. E Deus vai efetuar um grande livramento. O que Deus espera de nós é coragem para nos colocar no meio do nosso campo, para lutar pelas promessas que Deus tem nos dado. Peço a Deus que esta palavra te encontre bem, que o seu culto desta noite, domingo, seja um culto de vitória. E eu quero fazer uma pequena oração nesse momento. Deus, nós oramos a Ti nessa tarde, vai ser de noite quando subir ali no vídeo, no YouTube. E eu quero pedir a Ti, Senhor Deus e Pai, que nos dê graça, que nos dê coragem, que nos dê, Senhor meu Deus e Pai, unção, que o Teu povo que está ouvindo essa mensagem possa, meu Deus, se fortalecer em Ti e defender cada um o seu campo, seja o seu trabalho, seja a sua promessa, seja o seu filho, filha, marido, esposa, Pai, a sua vida espiritual, sua vida ministerial, que nós aprendemos a nos posicionar, orar a Ti, confiar que a vitória vem de Ti. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro a Ti e entrego esta família em Tuas mãos. Um beijo no teu coração, eu te amo em Jesus. Um beijo de toda a família pastoral. Sábado, venha na igreja, pegue o seu kit Santa Ceia. Vamos estar celebrando a Santa Ceia no meu lar. Vai ter um roteiro, você vai conseguir sim fazer. Amém? Vai acompanhar a mensagem, o vídeo e vai estar fazendo juntos. Eu, você e principalmente Deus vai estar junto conosco e vamos estar celebrando esse momento de Santa Ceia, celebração. E você vai ser o sacerdote na sua casa. Um beijo no teu coração. Eu te amo em Jesus. Um forte abraço de toda a família pastoral. Deus abençoe a todos.